Olá, pessoal. Nós estamos aqui no centro de Linhares, na Praça 22 de Agosto, em frente à Biblioteca Pública Municipal aqui de Linhares, um dos mais importantes instrumentos culturais de qualquer município. Nessa edição do nosso programa Sim para a Literatura, nós vamos compartilhar experiências de leitura, vamos falar de livros, vamos falar das histórias contadas nas páginas dos livros e queremos compartilhar essas experiências com vocês. Portanto, se acomodem na poltrona e curta junto comigo. E nesta edição, também comemorativa do aniversário de 5 anos do nosso programa Sim para a Literatura, mais uma vez vamos externar a nossa gratidão pelas parcerias que construímos ao longo desse período, com edições semanais ininterruptas, tendo como propósito estimular as pessoas ao contato com os livros. Leitura que estimula o conhecimento de nós mesmos e de outras coisas, um assunto para titãs. Eu acho a força da literatura muito grande, assim, me pegou junto com a música, com o rock, desde garoto, e eu acho que é muito importante. Eu acho que o conhecimento verdadeiro que a gente tem de si mesmo e das coisas está muito na literatura. Eu acho muito importante ler, é tão importante quanto ouvir música, e recomendo a todo mundo que fique ligado, que é uma coisa que às vezes as pessoas deixam de fazer, tem preguiça, mas é um mundo maravilhoso. A magia do livro se abre ali e ele te pega. Leitura que é essencial para o exercício da cidadania, numa sociedade mais humana e mais desenvolvida. Ler é muito mais que juntar palavras. Ler é adquirir conhecimento e criar a sua própria opinião. E opinião sobre a nossa realidade é, em última análise, cidadania. Ler, portanto, é um ato cidadão, não apenas de entretenimento, não apenas de informação, mas também de posicionamento. Posicionamento crítico é, sem dúvida nenhuma, cidadania. E isso se consegue, dentre outras coisas, pela leitura. A sociedade que tem acesso à leitura tem tudo para ser uma sociedade mais justa, mais humana, mais desenvolvida, com uma percepção da história, um senso crítico. Uma pessoa que lê tem perspectiva da história, ela tem uma visão mais refinada e mais sensível diante dos fatos que acontecem numa sociedade. Leitura que deve sempre ser estimulada no ambiente, na família e também na escola. É grandioso, porque o leitor se forma em casa, desde o nascimento. Quando a mãe brinca, serra, serra, serrador, serra o papo do vovô, ela está trabalhando musicalidade, ritmo, que são integrantes da nossa fala cotidiana e da poesia. O professor que lê, que gosta de ler e que lê mesmo, ele sempre tem sucesso naquilo que ele faz. Eu não conheço um caso de um professor que seja leitor e que ele reclame que os alunos não gostam de ler. Pode reclamar que a escola não tem livro, que isso, que aquilo, mas ele sabe, porque ele é leitor, ele sabe quais são os pontos de toque da leitura. Então ele vai conseguir, apesar das condições nem sempre favoráveis da escola, ele vai conseguir desenvolver um gosto pela leitura dos seus alunos. E para juntar alguns compartimentos dessas histórias, para a entrevista desta semana, nosso convidado é Getúlio Pereira Neves. Getúlio é juiz de direito, poeta, autor de vários livros e presidente do Instituto Histórico e Geográfico do Espírito Santo. Com uma produção literária extensa, publicou recentemente os livros Breves Notas Quase Literárias e Poemário Mirim das Pertinências Várias. Uma das personalidades que tem contribuído substancialmente para a composição do DNA dos nossos projetos de incentivo à leitura e da pavimentação das trilhas do nosso programa Sim para a Literatura. Para mim é um prazer. Porque você vê, toda vez que você fala que eu venho, eu gosto muito de estar aqui em Linhares, eu gosto, você é uma pessoa que eu prezo e eu acho, como eu já falei, que o seu programa tem muito mérito, tem muito a ver e é muito necessário nesse momento que a gente está passando. Então, para mim, é um prazer muito grande estar aqui com você e ajudar no que eu puder, ou no que eu posso, nos limites da minha capacidade, para que seu programa continue desempenhando esse papel que ele desempenha e trazendo ao público
essa coisa que ele traz, que é justamente incentivar a leitura e, através da leitura, conhecer a vida. Estou aqui hoje para parabenizar o programa Sim para a Literatura pelos seus 5 anos. Parabéns, professor Pereira, pelo seu empenho à frente do programa, por incentivar os escritores, autores da região a participarem, falar um pouquinho sobre a literatura, incentivar os jovens à leitura. E é isso, eu agradeço também, aproveito para agradecer também a minha participação no programa. Foi um prazer participar, obrigada pelo convite. Desse programa especial que está em comemoração pelos seus 5 anos de existência. E nós, como educadores, não podemos deixar de registrar a sua importância para o desenvolvimento do trabalho pedagógico das nossas escolas. Em especial, eu quero aqui representar a Escola José de Caldas Brito e todas as interações que foram realizadas conosco por meio deste programa Sim para a Literatura. Então eu quero parabenizar imensamente o professor Pereira por todo esse empenho, por essa garra, né, no incentivo pela leitura, especialmente nas escolas públicas aqui de Linhares. Inclusive, ele foi um grande colaborador para que a escola elaborasse esse livro, né, A Vida na Pandemia. Então fica aqui o nosso registro e da relevância, né, desse programa para a nossa escola e para a nossa região. Parabéns, professor Pereira, parabéns aos ouvintes desse programa tão especial. É navegando nas trilhas desse papo de escrita e de leitura que finalizamos a primeira parte desta edição do nosso programa Sim para a Literatura. Daqui a pouco a gente volta. Estamos de volta com o nosso programa Sim para a Literatura e é muito bom continuar na sua companhia. Olha, pessoal, mais uma vez estamos aqui nessa porta aberta, que é o espaço do nosso programa Sim para a Literatura, para compartilhar experiências de leitura. Lembrando que não nascemos leitores, nós nos tornamos leitores. E para sermos leitores, é importante adquirir e manter o contato com os livros, para esse hábito prazeroso da leitura acontecer. Bom demais! Então vamos para a nossa coluna Dica de Leitura desta edição. A primeira dica é para melhorar o seu vocabulário a partir das suas leituras. Na minha opinião, ler muito é o melhor jeito de você melhorar o seu vocabulário, porque você está entrando em contato com várias palavras diversas e dentro de contextos. Então, por exemplo, se você pegar um dicionário para ler, nunca vai ter o mesmo efeito de você pegar um texto completo, coeso. O simples ato de ler textos diversos sobre temas diversos, com objetivos diversos, já vai te botar em contato com essas palavras. A segunda dica é anotar coisas que te chamam a atenção num livro que você está lendo e tentar analisar o porquê daquilo funcionar naquele livro. E a terceira dica também tem a ver com anotar coisas que te chamaram a atenção no livro, só que de um jeito mais micro, vamos dizer assim. Marcar frases em que você percebeu algum simbolismo ou algum jogo linguístico que o autor fez, alguma transição entre cenas que você achou muito boa, alguma metáfora específica que você achou que resumiu muito bem a situação do personagem, sem precisar de 1 milhão de explicações. Antes de falar sobre o meu sentimento, é necessário enaltecer a grande função social, né, de grande relevância social que esse programa cumpre, fomentando justamente o gosto pela leitura. E para mim, que sou professor, eu percebo que isso tem grande valor, né, principalmente na formação dos jovens. Então, antes de qualquer coisa, eu me senti privilegiado por participar de um espaço cultural tão importante quanto é o programa. E quero deixar aqui o meu desejo de que esse programa ele seja exibido, sabe? Que ele esteja aqui na nossa sociedade por longa data, assim, sabe? Foi um privilégio participar e eu só tenho a agradecer muito. Na nossa coluna Dica de Livro, vamos relembrar a sugestão de um livro muito legal para a gente entender um pouco da história do povo brasileiro na sua miscigenação. Pode rodar a dica. O primeiro da Chimamanda que eu li foi o Americaná, que eu ganhei num Amigo Oculto. E a Chimamanda ela é
é escritora nigeriana e ela, vocês devem conhecer, ela tá fazendo um super sucesso e etc. E todos os livros dela, as protagonistas são negras, as pessoas em volta da protagonista são negras e trata sempre de questão racial. E o que é mais legal é de uma perspectiva geralmente de África, da Nigéria, de outros países africanos, que é uma coisa que eu nunca tinha lido em livro nenhum. Então, o primeiro que eu li foi Americaná, que é incrível. Eu, assim, recomendo pra todo mundo sempre. O jeito que ela escreve, sabe? Você se sente na história. E nós, mulheres negras principalmente, eu me sentia ali, sendo aquela protagonista. Porque as questões que ela passava era muito do que eu passei. Mesmo ela sendo nigeriana e eu brasileira, eram questões que muito em comum com o que a gente passa. Como telespectadora, venho parabenizar o programa Sim para a Literatura, pois o programa traz um incentivo muito importante para as famílias linharenses, que é a leitura. Hoje em dia, pouquíssimas pessoas têm esse hábito da leitura, né? E o programa Sim para a Literatura, ele vem tentando mudar essa realidade para nós linharenses, para os capixabas, né? Que é a leitura, né? A leitura, ela transforma vidas, ela transforma pessoas. O programa, ele vem tentando trazer algo de bom através das entrevistas, das matérias, que são matérias muito importantes, muito relevantes, que eles colocam dentro do programa, que incentiva as pessoas. Eu e meus filhos, por exemplo, assistimos o programa todos os sábados, né? Gostamos muito das matérias, das entrevistas, né? Então venho aqui mais uma vez parabenizar o programa. E claro, para dizer que falamos das flores, temos sempre dado atenção às novas gerações de leitores. Na nossa coluna, participação de telespectadores. Vamos que vamos! E a gente precisa da leitura quando a gente vai a algum lugar para perceber a comunicação de alguém conosco. A gente precisa desse hábito da leitura. Então, para mim, eu acho que a pessoa que não tem a leitura, ela não vai ser uma pessoa vitoriosa. Enriquece o vocabulário, você se aprofunda mais nas histórias. E é bom, né? Sempre você está lendo nos momentos, nas horas vagas. A gente adquire conhecimento e se diverte aprendendo. E dá para passar tempo. Programa Sim para a Literatura, completando 5 anos. Quero parabenizar o professor Pereira e a TV Sim, sendo um dos programas em TV aberto do Brasil, falando sobre literatura, sobre cultura, sobre leitura. Parabéns, professor Pereira. E na coluna Apaixonados pela Leitura, vamos falar de uma parceria incrível que ultrapassou fronteiras. Fernando Arrabal e Wilson Coelho. Um exemplo para todos nós. Literatura na veia. Olha, pessoal, na nossa coluna Apaixonados pela Leitura desta edição, comemorativa dos 5 anos do nosso programa, eu tenho a satisfação de destacar uma parceria de longa caminhada entre duas personalidades do mundo das artes e da literatura, que ultrapassou fronteiras. Fernando Arrabal, escritor, cineasta e dramaturgo espanhol, e Wilson Coelho, escritor, dramaturgo, capixaba e brasileiríssimo. Parceria essa que, entre outros projetos, acaba de lançar no Brasil o livro de poemas Descoletânea, poemas de Arrabal, que foram traduzidos por Wilson Coelho para a língua portuguesa. Para Wilson, em artigo publicado sobre o amigo Arrabal, escrever e falar sobre Fernando Arrabal pode significar, ao mesmo tempo, um desafio e um atrevimento. Primeiro, considero o desafio porque o volume e a complexidade e a abrangência de sua obra inviabiliza a possibilidade de abordá-lo no mesmo ensaio e, ao mesmo tempo, garantir devida fidelidade. Ademais, acredito ser um atrevimento, porque falar de um gênio é incorrer em alguns perigos. Olha, pessoal, em agosto de 2020, nós fizemos uma edição especial do programa Sim para a Literatura, um pouco sobre a obra de Fernando Arrabal, que teve a participação de Wilson Coelho. Olha o que o Wilson Coelho disse sobre o amigo.
Ele é uma herança viva dos maiores acontecimentos do pensamento, sabe, pelo menos no Oriente, no Ocidente, né, europeu, na Europa, que é o surrealismo, né, o movimento surrealista. Ele é considerado o sobrevivente dos 4 avatares da modernidade, que é o surrealismo, o pânico, a patafísica, o absurdo. Quer dizer, ele teve presente nos grandes momentos de decisões importantes, assim, para o nosso pensamento, a gente que recebe uma herança, né, direta. Assim, desse. Fernando Arrabal é um personagem único, confluência de inovações, caso limite de uma criatividade exuberante, chegando à espantosa cifra de 700 títulos de poesias publicados. Além das 70 peças teatrais, dos filmes e obras de artes virtuais, sempre impulsionado pelo inconformismo, pela recusa da ordem estabelecida. Esse é um comentário que está aqui na orelha do livro, Descoletânea, Poemas, do Fernando Arrabal, que foi traduzido pela língua portuguesa por Wilson Coelho. Esse comentário é feito por Cláudio Willer. Lembrando que o livro Descoletânea, do Fernando Arrabal, será lançado na quarta-feira, dia 11, quando o nosso nobre escritor, poeta, cineasta, vai completar 89 anos de idade. Primeiramente, eu gostaria de parabenizar o professor Pereira por esse projeto genial que ele criou, que agora já se comemoram 5 anos, chamado Sim para a Literatura. Um espaço que ele conseguiu abrir na TV Sim e que tem garantido um grande êxito para nós que escrevemos, para nós que produzimos aqui no Espírito Santo. E eu vejo de forma uma questão muito grandiosa é que é um espaço não só para os autores já conhecidos, mas para os novos e os desconhecidos que também agora se fazem conhecer, né, a partir das suas entrevistas, conversas, mostras de seus lançamentos e tal. É um projeto, de certa forma, arrojado e atrevido, além de prezar por uma grande qualidade, tanto nas entrevistas, quanto na qualidade do som, e em geral, um programa muito bem feito. E é um processo de resistência, né? 5 anos, não, como diz o outro, não são 5 dias, né? Também tem uma relação muito boa com esse projeto, até porque participei dele diversas vezes, falando de festivais de literatura, mostras, lançamentos. É seguindo juntos com o afeto dos nossos parceiros que finalizamos a segunda parte desta edição do nosso programa Sim para a Literatura. Daqui a pouco a gente volta. Estamos de volta com o nosso programa Sim para a Literatura e é muito bom continuar na sua companhia. E vamos juntos para a entrevista com Getúlio Pereira Neves. Getúlio, você sabe que é um prazer ter sua presença aqui, né? Pereira. Vamos tentar completar umas 40 vezes daqui a um tempo. Estamos quase lá, né? Você sabe que eu gosto muito de Linhares e que toda vez que você me convida, que dá para vir, eu faço força para vir, porque eu acho que esse seu programa e essa sua iniciativa, elas são bastante relevantes, e levar a leitura e o prazer da leitura e pelo livro às pessoas de uma maneira geral é uma iniciativa bastante relevante de sua parte. Então, sempre que eu puder ajudar, eu estou aí à disposição. Ô Getúlio, você é uma liderança destacada no universo cultural e literário do Estado, na área de patrimônio histórico. Como é que você tem percebido esse ambiente da leitura no Estado? A questão de políticas públicas, de incentivo. Claro que a gente tem que considerar alguns problemas durante a pandemia, né? Mas de forma geral, Getúlio. Eu tô otimista. Eu tenho visto coisas acontecendo. Nós temos agora mesmo um festival literário acontecendo em Itaúnas, né? Por remoto, mas acontecendo. Eu acho que a pandemia trouxe muitas coisas ruins, óbvio, né? São notórias, mas as pessoas ficando mais em casa, eu acho que aumentou o índice de leitura.
Isso é interessante, a gente vê pessoas falando de livros, a gente vê pessoas se interessando por livros, por cursos, por palestras. De uma maneira geral, eu acho que serviu para dar um certo incentivo. É claro que tem o outro lado, né? Livrarias fechando, mas isso vai ser suprido pelo comércio, pela internet. Eu acho que tudo é um ciclo. A gente vê políticas públicas para livre leitura, temos visto acontecer algumas coisas sim, Pereira. Conforme já falei, eu estou otimista com relação a isso. Como é que está o seu universo de leitura durante a pandemia? Como é que você está se organizando para ler, apesar das outras atividades, Getúlio? No início, né, que a gente ficou realmente trancado em casa, eu li muito. Eu coloquei a leitura bastante em dia. Li bastante coisa, fiz anotações e... Agora não, eu voltei para o ritmo de trabalho normal, apenas faço coisas mais por remoto, né? Eu acho que isso é uma tendência que não tem volta, né? Mas a rotina de trabalho já voltou ao normal e eu tenho a minha rotina de leitura, eu leio à noite. A sua atividade no judiciário, você está trabalhando 100% online? Ou já voltou presencial? Não, eu estou presencial, mas audiências geralmente são feitas a maior parte online. Mas eu estou trabalhando diariamente, né? Já estamos trabalhando há tempo no recinto do fórum. Ok. Ô Getúlio, desse horizonte de leitura seu, sei lá, de 1 ano e meio para cá, você destaca um livro assim que marcou? Pereira, eu aproveitei para ler muito Miguel Torga. Eu estou relendo algumas coisas e estou lendo muito Miguel Torga, é um autor português, né, bastante premiado, Prêmio Camões e tudo mais. É um autor que fala de um Portugal que eu gosto muito, um Portugal mais rural, uma coisa mais do interior. E estou lendo também o que eu não tinha lido de um escritor cabo-verdiano chamado Germano Almeida. Eu gosto muito dele. Cabo Verde é um país muito interessante. O Germano Almeida tem uma escrita assim, irônica, ele focaliza a sociedade local, que afinal de contas é o que acontece mais ou menos em todo lado, mas de uma maneira irônica, uma maneira muito leve. Eu gosto muito dele. Então eu tenho, de uma maneira geral, eu tenho posto em dia a leitura desses dois autores. Esses dois autores, a escrita deles, é sediada no momento histórico anterior, é atual? Como é que funciona? Germano Almeida é atual. O Miguel Torga já é uma coisa um pouco mais recuada no tempo, né? Ele, como eu disse, ele enfoca um Portugal mais rural, então é uma coisa mais passada, mas a vida das pessoas, né, Pereira? É aquilo. Então, você tem ali personagens, são pessoas comuns naquela árdua tarefa de sobreviver, né? E sobreviver em contato com um meio que, no caso, é um meio hostil, que seria para nós, porque são aquelas montanhas de Portugal, aquelas coisas do interior de Portugal. Então, é uma leitura, para mim, bastante agradável, né? Eu que vivi lá e não tive muito contato com essa faceta do país, mas é uma leitura bastante agradável. Afinal de contas, as pessoas têm que sobreviver de qualquer maneira, em qualquer ambiente. Então, é bastante interessante. Até para ter como referência para nosso telespectador, como é que está a sua atividade de escrita? Como é que você está se organizando para escrever, para fazer as pesquisas, nesse momento de pandemia, né? Que quer queira, quer não, a gente acaba vivendo uma pressão, né, Getúlio? Psicológica, vai acabar, não vai acabar? Quando é que a gente vai poder ir para o boteco, né? A convivência com os amigos e tal? Como é que você está organizando sua agenda de escrita? Inclusive aqui, né, depois das nossas atividades, quando a gente sai para... A pracinha do BNH. A pracinha do BNH. Mas, que saudade daquela pracinha. Olha, eu tô cursando também um doutorado, né, na Universidade Federal. Eu falo que... Federal do Espírito Santo. Okay. Eu falo que a minha atividade é com a palavra, é escrita e fala, né? Como juiz, eu escrevo todo dia. Despacho, sentença. E agora com trabalhos de faculdade, você sabe como é que é o ritmo, sua filha também tá nessa, né? Tá saindo dessa. E a escrita ficcional, ela fica um pouco, obviamente, de lado, assim, em segundo plano. Não de lado, mas em segundo plano. Eu deveria ter mais disciplina para escrever para essa parte ficcional, mas nem sempre dá. Eu tento não perder contato com o que eu estou fazendo, com os projetos que eu tenho.
Mas eu não posso dizer para você que eu sento 1 hora por dia para escrever. Sistematicamente. De fato, não dá. Ô Getúlio, na verdade, o projeto do doutorado é um projeto pesado, né? Eu percebo isso na situação da minha filha, Winnie, que ela está tentando terminar o doutorado e principalmente pelo fato de agora está fazendo à distância, que eu acredito que seja a sua realidade, né? Você não tem o dia a dia ali com os professores, com os doutores e tal, não é isso? Não, as aulas inclusive estão sendo remotas, né? Desde o 2º semestre do ano passado as aulas estão sendo remotas. E tem um tempo inclusive que eu não vou ao prédio da universidade. Mas o doutorado é um projeto de escrita e reescrita, inúmeras reescritas, né? Você refaz o projeto e o professor dá orientação e faz exigências e tal, e você, na verdade, fica muito absorvido, sendo que você tem que cursar outras matérias, né? Você tem que cursar algumas matérias para ter os créditos. Fazer a composição dos pontos. Exatamente, créditos. E aí são leituras e leituras e escrita de artigo, então é uma coisa que de fato absorve muito tempo. E mais a rotina de trabalho normal, né? Você fica, de uma certa maneira, assoberbado e absorvido por essas coisas. Ô Getúlio, de que forma que seu histórico de leitura interferiu na sua atividade como juiz? Pereira, eu acho que a leitura ela tem tudo a ver para qualquer atividade que você exerça. Como juiz, particularmente, a psicologia das pessoas. A literatura é uma coisa tão ampla, né? Eu sou juiz, eu atuo mais na área criminal. Se você pega ali literatura policial, que não é muito considerada por puristas, estudiosos, etc., mas você vê ali casos que acontecem, ou te dão uma ideia do que pode ter acontecido ou acontecer. De alguma maneira vai ajudar. E a psicologia das personagens, você está lidando com pessoas. Né? Na minha atividade judicante, eu lido com pessoas nos seus momentos mais frágeis, vamos dizer assim, porque você cometeu um crime, ou você está separando, ou você está disputando um contrato, você está num momento especial da sua vida, e eu acho que a literatura é uma ferramenta para você, a mais, né, para você entender isso, compreender o que está passando e poder atuar. Eu acho que tem tudo a ver. A literatura policial, né, Getúlio, é o que você falou, normalmente assim, parece que quem escreve não é muito intelectual, né? Parece que tem uma certa coisa de banalidade ali, mas não tem. Eu falo porque eu assisto algumas séries policiais, eu sou notívago, né? Eu gosto da noite, eu durmo tarde. E, cara, você não vai assistir 1h da manhã, você assistir um filme papo cabeça, você vai dormir. Eu assisto séries policiais e é impressionante como eu vejo, assim, literatura de ótima qualidade nos textos ali, na trama, né, de como ela é amarrada ali. Né, assim, claro que tem uns excessos, né? Sim. Tem ali um... Faz parte, né? Que faz parte, né? Eu acho que até para chamar o público geral também, mas a literatura policial ela tem boa qualidade também. Tem, geralmente as tramas são muito bem engendradas e encaixadas, né? Depende, logicamente, do talento de cada um, mas se você for pegar Conan Doyle, né, Raymond Chandler, né, você agora tem o Arsène Lupin, tá na série, né? Maurice Leblanc, se você for pegar esse tipo o próprio Chesterton com o Padre Brown e Agatha Christie, né, as coisas são muito bem amarradas, tem uma lógica ali. Exatamente. Né? Então é interessante até para... Né? E é uma história que prende o telespectador o tempo inteiro. Prende. É como se fosse várias histórias dentro de uma mesma história. É isso mesmo, né? Cria sempre esse interesse, você vai querer saber o que está acontecendo, né? O que vai acontecer. E esse, logo no início eu já sei como vai... Não é sempre que acontece isso. Só se o autor te colocar, já te coloca aquilo ali para ele desenvolver a trama em volta do que aconteceu. Senão, agora, vai de cada um, é o que eu estou falando. Alguns personagens, Getúlio, de livros que você leu, se confundem com a história real nos processos que você julga? Às vezes sim, Pereira. É o que eu estou falando, a literatura, muitas vezes a vida imita a arte, não é? E não a arte imita a vida. Muitas vezes sim, já teve casos de acontecer e você pensar, poxa, eu estou lembrando aqui de uma trama, de uma história. Parece um livro que eu li. Parece um livro. Existe sim, existe isso.
Getúlio, qual é o... Eu acho que você é uma referência importante, né? Aqui para a cultura, para o ambiente da cultura capixaba, da literatura. Qual é o efetivo papel do escritor? Olha, o escritor ele tem vários papéis. O que a gente percebe inicialmente é o de entreter. Se você não conseguir prender a atenção do público, né, do seu leitor, não adianta, não vai adiantar nada. Mas você tem que passar informação e você tem que passar a literatura engajada. Não, não é isso. Mas você tem que passar ali a verossimilhança que você dá, a coisa poderia ter acontecido dessa maneira, ela tem que servir para que a pessoa, o seu leitor, se engrandeça, tire alguma coisa dali. Porque senão eu quero crer que ele não vai voltar a te ler. Então você tem uma mensagem a passar, essa mensagem, eu não estou dizendo que é moralismo, tem que ser edificante, religiosa, nada disso. Você tem que ter uma mensagem para passar e essa mensagem tem que ir ao encontro do que a pessoa está querendo ou está precisando naquele momento. Getúlio, você é uma das pessoas que nos ajudam a compor o DNA dos nossos projetos de incentivo à leitura. Quero agradecer a você por essa parceria e claro que a gente vai fazer muita coisa junto, né? A gente está todo mundo assim, doido que esse vírus desapareça daqui, né? Nós estamos com projetos represados. Represados para fazer e com certeza nós vamos contar com você muito mais vezes aqui. Muito obrigado, é um prazer e é só convidar que a gente vem. E de preferência depois indo à praça do BNH. Com certeza, para o boteco. Gente, é isso. Tivemos a presença nessa edição comemorativa dos 5 anos do programa Sim para a Literatura, do Getúlio Pereira Neves. Getúlio é um dos parceiros mais respeitados e mais considerados, que se tornou próximo de nós, aqui nas ações dos nossos projetos de incentivo à leitura e particularmente do programa Sim para a Literatura. Eu quero agradecer, Getúlio, demais, em nome da TV Sim de Linhares e em nome do movimento cultural e literário que acontece no Espírito Santo e que está um pouquinho represado, né, por causa desse período de pandemia, mas que vai pulsar muito mais daqui a pouco tempo. Muito obrigado pela audiência. Sozinha na torre, Rapunzel cantava lindas músicas. Começou tudo com um recado no caderno da Ana Luísa. Eu fui, né? Cheguei lá na reunião, falei, vou no dia, fui. E gostei, principalmente por causa da literatura, que me chamou muita atenção por sempre gostar de ler. Desde criança eu leio muito, eu gosto muito de ler. E quis passar isso para ela. É compartilhando essa relação de carinho com os livros que finalizamos essa edição do nosso programa Sim para a Literatura. É isso aí, pessoal. Bem legal a participação de vocês ao nos prestigiar com a sua audiência em mais essa edição comemorativa do aniversário de 5 anos do nosso programa Sim para a Literatura. Para que vocês tenham acesso às edições anteriores e aos vídeos do programa, acessem youtube.com/Sim para a Literatura. Aproveita e faça a inscrição no nosso canal e vamos compartilhar experiência de leitura. Entrem em contato conosco através do e-mail simparaliteratura@gmail.com. Agradecemos o prestígio da sua audiência. Saudações poéticas e literárias e muito obrigado.